E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar assim as notícias dessa sexta-feira. Na verdade, eu quero focar com vocês na parte dos militares na era Lula. Como o Lula está anulando e destruindo a imagem e a atuação dos militares. Mas antes eu quero fazer aquele resuminho básico desta sexta-feira que está um tanto quanto impressionante. Vocês sabem para que existe um parlamento, um congresso no Brasil? Na verdade, em todos os países considerados democráticos, porque a Câmara dos Deputados e o Senado legislam, fazem leis, anulam leis, aprovam, não aprovam, enfim. A parte das leis é do Congresso. Já de processos e a parte judicial é das instâncias judiciárias. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, o STF, o TJ, mas parece que Moraes faltou nesta aula e ele fez um projeto de regulamentação das redes sociais e vai encaminhar para o Congresso votar. Isso não é função de um ministro e nem pode, porque isso é interferência nos poderes. O que ele poderia, no máximo, ainda ficando bem ruim e saindo totalmente fora da Constituição, seria pedir a um deputado para fazer esse projeto. Mas não, ele já saiu na frente e fez porque ele está desesperado para regulamentar as mídias. E já que estamos falando em absurdos, os ministros, o ministro Gilmar Mendes, hoje em Portugal, disse que nós éramos governados por gente de porão. Será que éramos governados ou estamos sendo governados e a parte do judiciário? Não sei, aí cabe ao julgamento de cada um. E é nesse evento aqui que eles estão, que é organizado pela LIDE, do João Dória, que Portugal se recusou a participar do evento. É muita politicagem, os empresários não se interessaram e nem a parte política do país, fazendo muitos empresários perderem grandes oportunidades, já que o evento seria voltado para Portugal e a União Europeia. Mas como eles viram que está completamente ideologizado o evento, então eles preferiram não comparecer. E como nós conversamos ontem, que os ministros de Lula ora rouba o povo, ora emprega miliciano, agora os amigos de ministro de Lula ganharam 36 milhões em contrato. A verba foi destinada por Juscelino Filho, o cara das emendas. Via emenda parlamentares da prefeitura governada pela irmã no Maranhão. Tá fácil ou não tá? Agora vamos falar da atuação dos militares dentro deste novo governo. Olha só que distração a minha. Esqueci de contar para vocês que pela primeira vez na história do Brasil, o ministro determina a quebra de sigilo e fontes de emissoras da chamada grande mídia. O Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira, determinou que a CNN, a Veja e a Globo News quebrem o seu sigilo de fonte porque ele quer o conteúdo completo das entrevistas concedidas por Marcos Duval. Inclusive, ele autorizou a investigação do senador, que fez aí uma pataquada que ninguém esperou. Primeiro ele acusou Bolsonaro, depois ele acusou Daniel Silveira, depois ele disse que era uma estratégia para chegar no Lula, enfim, ele se perdeu. Mas com isso investiga-se o senador, casse o seu mandato, porque nós percebemos que o senador não está bem. Mas até aí determinar a quebra de sigilo de fonte significa que a nossa profissão, meus amigos, acabou de ser completamente enterrada. Mas vamos falar sobre os militares na era Lula. O coronel Montenegro, em entrevista ao Oeste Sem Filtro, alertou sobre o perigo que Lula representa às Forças Armadas. Inclusive, ele disse que Lula vem acompanhado de gente da pior estirpe. Isso foi avisado, pasme, antes do segundo turno. Mas está aí, aconteceu e ele subiu a rampa. Logo que ele subiu a rampa, ele já começou a fazer diversas declarações, inclusive falar em desbolsonarização das Forças Armadas e dispensou até hoje, no total, 89 militares do governo, dos quais 39 atuavam no Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, o GSI, que na época do presidente Bolsonaro era comandado pelo general Heleno. Inclusive, já na época da transição, o Lula falava em esvaziar a pasta do GSI
tirar a Segurança Presidencial e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, da pasta. Ele até colocou policiais federais para fazer a própria segurança, porque, segundo ele não confia nos militares. Até recado para os militares ele mandou no início de janeiro, lá na Globo News, quando ele disse: quem quiser fazer política, que tire a farda, renuncie ao seu cargo e crie um partido e vá fazer política. Inclusive, os militares são vistos pelo governo Lula como selvagens. Tanto que o ministro da Defesa, o Múcio, quando ele escolheu o primeiro comandante das Forças Armadas, ele teve que se responsabilizar pelo comandante lá no Supremo Tribunal Federal, como se o comandante fosse uma criança doida e mal criada. Até o Zé Disseu emendou ali uma ameaçazinha, falando em rediscutir o papel das Forças Armadas e responsabilizar as Forças Armadas pelos atos de vandalismo do dia 8. Ainda durante o governo de transição, o Flávio Dino, que era futuro ministro, alertou que ele ia criminalizar o pedido de ajuda às Forças Armadas. Até Lula mandou um recado para eles falando que eles não são o poder moderador que pensam que são e que não decretou a GLO lá em Brasília para não dar poder a um general. Afrontoso, né? Para não perder o cargo, o ministro da Defesa entrou na do Lula e começou a perseguir os militares, inclusive prometeu punição aos militares que supostamente tenham participado ou incentivado os acampamentos. Não é não é o ato do dia 8, e sim os acampamentos. Aí ele mandou o primeiro comandante embora, contratou o Paiva, e o que mais assusta é que ele garante que o novo comandante pense exatamente como ele. Ou seja, a polícia bolivariana mandou um oi pra gente. E eles estavam falando bem sério quando falaram em caçar militares. Bem no estilo: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque o capitão da Marinha ele foi demitido por causa da participação dele nos acampamentos. Inclusive, o novo comandante disse que as investigações contra os militares vão avançar. Inclusive, em nome do Estado Democrático de Direito, o Exército indiciou sim militares por envolvimento nas manifestações. E não, gente, não é exatamente do dia 8. É das manifestações como um todo, 70 dias. Inclusive, o primeiro comandante ele foi mandado embora porque ele decidiu respeitar a Constituição Federal e garantir o livre direito da população de se manifestar. Isso causou uma fratura no nível de confiança entre o Lula e as Forças Armadas, segundo o próprio Lula. E já tem até notícia-crime correndo contra o ex-comandante do Exército. E hoje, nessa sexta-feira, a PF cumpriu mais mandatos, mas eles avisaram e estão cumprindo a promessa, né? Aqui está a promessa. A operação desta sexta-feira foi contra os golpistas e essa gente não pode dormir tranquila, disse a Polícia Federal falando de nós há 3 semanas atrás. E claro que em nome do Estado Democrático de Direito, se você quiser ir para as ruas reclamar ou reivindicar, você esquece, porque agora nós temos o grupo para análise de manifestação, liderado pelo interventor do PCdoB. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, dá um like, salva o vídeo, comenta e segue a conta, por favor, porque o TikTok, não está gostando muito do meu conteúdo. Se ele não está gostando, é porque alguma coisa tem e eu estou falando a verdade. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.